começando a live de hoje, os tratamentos faciais em cirurgia plástica. Muitas opções de tratamento. Sempre preocupa as avaliações, na verdade, em cirurgia facial. Nos tratamentos, a gente tem opções que são não cirúrgicas. Muitas vezes, essas opções não cirúrgicas é que são os primeiros tratamentos que o paciente busca. Lembrando que, a partir de 25, 30 anos, tem pacientes que já têm queixas e procuram por avaliações da face, com pequenas rugas, pequenas manchas, e a partir daí a gente já começa a planejar e prevenir alguns sinais. Vejo aqui o pessoal chegando, a Jaque, a Aline, muito legal. Como a gente estava falando, os sinais que incomodam muitas vezes são as pequenas rugas. Hoje é muito comum a gente iniciar precocemente com as aplicações de Botox, por exemplo, nas rugas do pés de galinha, nas rugas do zangado, ainda nas rugas que surgem na parte central da testa com a surpresa. O Botox, então, vem como um grande aliado aí na primeira fase de tratamentos faciais. Muitos pacientes nos procuram também para tratar manchas. Boa noite, Ale. Então, manchas de pele podem ser tratadas com peelings superficiais, peelings sequenciais, alguns peelings mais potentes, peelings de consultório, até para manchas mais senis, enfim, placas maiores. E também podem ser utilizados para rugas finas. Peelings sequenciais, peelings desses mais superficiais, podem ser usados em casa para rugas mais finas e mesmo podem ser utilizados também em consultório, em concentrações mais agressivas, para melhorar mais rapidamente aspectos de rugas e aspectos de manchas. A gente tem um outro tratamento que é na linha dos preenchedores. Então, a gente tem a opção de colocar algum volume em áreas da pele que já sofreram quebra, por exemplo. Tem áreas que a gente sabe como sulcos, né? No nasogeniano aqui, o lábio mentoniano é outro que surgem, linhas de marionete, surgem quebrando a pele, tornando a pele, então, mais marcada, mesmo sem movimento, mesmo a gente não mexendo músculos da face, a gente pode ter essas marcas. Então, os preenchedores são um carro-chefe para diminuir as marcas que surgem principalmente quando a gente já tem uma pele quebrada, pele quebradiça. Tá? No caso, a pele em repouso apresenta já sinais. Fazer uma pequena diferenciação entre o que é a aplicação da toxina botulínica e do preenchedor. O preenchedor, então, ele é utilizado para essas rugas mesmo estáticas, onde a gente tem a ruga sem ter a movimentação, e a toxina botulínica, ela faz uma paralisia seletiva de alguns músculos que, quando ativados, provocam ou aumentam rugas. Tá? Tem uma diferença entre o uso dos dois métodos de tratamento. Então, de novo, Botox trabalha rugas que aparecem quando a gente mexe, e os preenchedores, rugas que aparecem mesmo sem o movimento, como sulcos. Tá? Na linha dos preenchedores tem outras possibilidades, eles hoje em dia têm várias densidades e podem ser utilizados não só na superficialidade, mas também na profundidade, e há uma grande tendência, na verdade, de tratar precocemente até flacidez maiores, perdas de volume da face, por exemplo, da região do malar, da bochecha, com preenchedores. É possível colocar volumes em locais chaves da face, com a intenção de elevar e manter a posição de estruturas-chave da face que se perdem ao longo do tempo. A gente vai perdendo tanto sustentação quanto volume, e reposicionando através dos preenchedores esses volumes, a gente consegue manter a estrutura no local desejado. Hoje, o termo harmonização facial surgiu dentro desse conceito de colocar volumes na face. Então,
Então, pode-se aumentar a região do malar, por exemplo, pode-se aumentar a região do mento, do ângulo da mandíbula, pode-se mexer até em proporções do próprio nariz com preenchedores, melhorando proporções faciais. Isso se convencionou, então, de chamar a respeito de harmonização facial, trazer traços mais agradáveis para uma face, baseado em colocação de volumes, muitos deles à base de ácido hialurônico, de intensidades variadas. Veja aqui a Débora, dando um alô. Muito bem. No termo harmonização, ainda o que a gente encontra muito e vê isso na internet, são os MD Codes, ou Medical Codes. Eles são, na verdade, maneiras de fazer esses pontos terem um certo sentido na questão de estruturação da face. Então, tem pontos que são mais chaves do que outros e merecem um tratamento ou um cuidado maior do que outros na face. Como a gente tem essas densidades diferentes dos produtos à base de ácido hialurônico, então alguns preenchedores são mais densos, eles podem ser usados em profundidade, por exemplo, e acrescentam muito mais em termos de sustentação do que preenchedores mais superficiais e que são utilizados há mais tempo. Aqui a pergunta do Botox versus o preenchimento. Só voltando, então, o Botox, ou a toxina botulínica, ele paralisa seletivamente alguns músculos que a gente, quando tem uma ativação maior, promove rugas. Então, quando franze a testa, aparecem rugas. Quando a gente utiliza doses de Botox, mesmo forçando o movimento, a ruga não aparece ou aparece menor. No preenchedor, o que acontece a gente já tem uma ruga formada, coloca-se o preenchedor naquela ruga onde já está formada, mesmo quando a gente tem, então, uma ruga em repouso, ela pode estar visível, e com o preenchedor ela desaparece, como se a gente deletasse ela com o uso do preenchedor. Aqui, olha só, do divórcio Rio. Quanto tempo dura o efeito do Botox? O efeito do Botox dura, em média, de 4 a 6 meses. A partir do 4º mês, geralmente tem perda de função do bloqueio que a toxina faz, e então, a partir do 4º mês, começa progressivamente a mexer um pouco mais o músculo que foi tratado. A partir de 6 meses, com certeza não tem mais esse efeito, e a aplicação deve ser realizada novamente. Muitos pacientes nem toleram aguardar entre 4 e 6 meses. A partir do 4º mês, se já tem a queixa, se já incomoda, começa-se a pensar, né, em recolocar. Tem pacientes que mesmo agora, na época da quarentena, estão procurando. Doutor, estou na quarentena, mas estou precisando fazer mais uma dose do meu Botox, como é que eu faço? Ainda estamos aguardando a liberação aí da circulação de todo mundo, para poder a gente programar de novo as atividades do consultório. Provavelmente isso, em maio. Em maio a gente reabre, e aí posso já programar os tratamentos. Realmente tem vários pacientes que estão pedindo. São preenchedores que estão na hora de fazer, são botox, aplicações de toxina que a gente já sabe que merecem de novo. Tem paciente até brincando, doutor, eu fiz um monte de tratamentos, está todo mundo indo embora já. Vou ter que fazer tudo de novo. Não, calma que o tratamento, ele dura, não vai embora tão rápido, e a gente faz alguns reforços de dose e tudo mais, quando precisa, e a partir de maio a gente vai estar de novo podendo colocar isso. Aqui uma pergunta em relação a gente acostumar, né, com a dose do Botox, e ele não ter mais efeito. Normalmente o que acontece, ele mantém o efeito, Tem marcas que funcionam melhor do que outras em relação à manutenção de dose e resposta, mas de maneira geral a gente consegue manter sim o efeito quando tem uma certa regularidade da aplicação. Se a gente começa a colocar muito irregular, essa aplicação pode ter diferenças em relação à dose colocada e o efeito desejado. E lembrando sempre que normalmente a gente faz uma aplicação e faz uma revisão
do quanto foi efetiva essa aplicação. Em 2 semanas, normalmente a gente pede o retorno e o paciente vem para a gente ver se a dose realizada foi adequada para o tratamento ou merece ainda algum tipo de refinamento desse tratamento. Tá? Isso é bem importante, tanto para Botox quanto para preenchedores. Normalmente a gente pede novas visitas. É bem comum fazer novas aplicações, pequenos ajustes nas doses do Botox. Isso a gente faz com uma certa frequência para um refinamento, já que a gente tem um desejo assim muito grande do melhor resultado possível. Muitos pacientes nem voltam para o retorno, mas quem volta, muitas vezes a gente quer melhorar o resultado, coloca mais alguma unidade de produto para ter essa resposta mais adequada. Em relação aos preenchedores, isso já muda um pouco. Normalmente a gente faz uma aplicação de preenchedores já dentro de um certo padrão de volume para tratar determinada área. E muitas vezes a gente até já deixa programado de fazer mais volumes em visitas subsequentes. Então é comum utilizar 2, 3, 4 ml ou 4 seringas de preenchedor e numa segunda visita utilizar mais 2, por exemplo, totalizando 6 unidades ou até mais, de acordo com o que for necessário, nesses planos mais profundos até os planos mais superficiais. Então, isso é bem importante, a dinâmica muda um pouco entre o que é Botox, né, a toxina e o planejamento das injeções com preenchedores. O preenchedor, como a gente falou, evoluiu muito em relação a essa possibilidade de mexer nas proporções faciais, então isso, óbvio, tem que ser estudado caso a caso, manter uma harmonia sem exageros, mas permite realmente mais áreas de tratamento, mais volumes de tratamento e resultados a longo prazo bem interessantes. A gente lembra que quando coloca pouco volume, só em sulcos, enfim, normalmente o efeito é de 6 meses a 1 ano. Quando a gente coloca preenchedores que são mais profundos, ou ainda mais quantidades de preenchedores, né, trabalhando volumes e estruturas da face, a gente tem um efeito de duração dessas proporções por mais tempo. E isso, ao longo do tempo, se mantém. Pequenos ajustes são feitos com 1 ano e meio, 2, até mais tempo, mantendo, então, a forma e o resultado. Aqui uma questão, a Ângela, nossa paciente, por que tem gente que fica com bochechas enormes, né, quando ficam mais idosas? Porque, na verdade, aí mudando um pouco do tópico, não adianta só colocar volume na face. Por mais que a gente tenha as opções de colocação dos preenchedores, não adianta só inflar a face. Muitas vezes a gente tem flacidez na face, e isso tem que ser tratado. Aí a gente tem que, além dos volumes que podem ser colocados com os preenchedores, e ainda podem ser colocados através de transferência de gordura, que eu gosto muito também, a gente tem que redimensionar os conteúdos e, assim, os continentes, que seriam a questão dos músculos e da pele da face. Então, a flacidez da face merece tratamento. Não, quando a gente tem, digamos assim, uma indicação para maior tratamento de flacidez, a gente tem que indicar uma cirurgia e não pura e simplesmente inflar essa face, colocando mais volumes e mais volumes de preenchedor. Tá? Então, aqui, qual a indicação para cirurgia de face? Então, quando a gente já tem um limite desses recursos menos invasivos, que seriam dos preenchedores ou da transferência de gordura, onde a gente já tem uma flacidez mais marcada, tanto a nível facial, quanto ainda a possibilidade de flacidez cervical, e a gente indica uma cirurgia, então, com incisões junto à orelha, tanto pela parte da frente, incisões bastante delicadas na frente da orelha, quanto atrás da orelha, e permitem essas trações e um redimensionamento, tanto do terço médio da face, que seria a bochecha, quanto do ângulo da mandíbula e ainda da parte do pescoço. Então, a gente tem que ficar muito consciente em relação aos limites de cada modalidade de tratamento. Tá? Não dá para a gente furtar a indicação de uma cirurgia pura e simplesmente porque deseja um tratamento menos invasivo. Tá? Muitas vezes a gente começa
com tratamentos menores, o paciente até ganha mais confiança em relação a fazer os tratamentos, e com o passar do tempo vê uma necessidade maior, e aí a gente tem realmente que avançar na indicação, muitas vezes, de uma cirurgia. Aqui a pergunta em relação à flacidez do pescoço e a papada. Aí uma cirurgia um pouco maior, quando a gente já tem uma estrutura de face que está pesando mais, já avançou no ângulo da mandíbula, por exemplo. Muitas vezes a gente tem o que chama de bulldog, né, apagando o ângulo da mandíbula, e ainda um volume maior de gordura e pele no pescoço. É possível, então, fazer a lipoaspiração de toda a região do pescoço, tanto entrando pela região do mento, quanto ainda da região da orelha para cá do pescoço, diminuindo o volume de gordura e, num momento sequencial da cirurgia, podendo fazer trações mais efetivas. Então, com menos conteúdo abaixo dessa pele, trações melhores da pele para poder, digamos assim, definir melhor os ângulos da face de novo. O ângulo do malar, que é da bochecha, digamos assim, as indentações do terço médio e ainda a parte do ângulo da mandíbula, que é bastante importante. Acho que temos aqui pouca conexão. Olá, voltou. Isso também faz parte do coronavírus. Sem sinal de Wi-Fi, só com 4G, então o 4G às vezes falha com a gente aqui. Mas só retomando, a gente falava a respeito da cirurgia, levando em consideração a lipoaspiração dos submentos para diminuir áreas de gordura, o que lembra a papada, e ainda a possibilidade de trações maiores com cirurgias de face, tipo facelifting, onde a gente tem, aí sim, um desenho melhor de toda a parte da bochecha, do contorno do terço médio, do contorno de mandíbula. Tá? Entre as cirurgias de face que a gente mais faz, está a cirurgia de pálpebra, na verdade. Tá? A região dos olhos é a região que tem a pele mais fina de todo o nosso corpo, e ela mais precocemente mostra os sinais. Então, assim, rugas finas, excesso de pele, mesmo que não seja muito grande, nessa região fica muito evidente. E, em seguida, além do excesso de pele, pode vir flacidez de pele, flacidez da própria estrutura muscular e de ligamentos, dando aspecto, então, das bolsas ainda palpebrais. A gente indica, a partir dos 35 anos, já teve paciente, removendo essas bolsas de gordura e, muitas vezes, retirando as quantidades de pele e de músculo mesmo em excesso. Obviamente que tem que ser calculado isso com muito cuidado, uma cirurgia de bastante delicadeza, para que a gente possa retirar os excessos sem trazer dano ou qualquer prejuízo para a proteção do globo ocular, do olho mesmo. Mas é uma cirurgia de excelentes resultados, rejuvenesce realmente, rejuvenescendo o olhar, a gente tem uma dimensão diferente do aspecto geral da face, e muitas vezes a gente associa precocemente a cirurgia de face, digamos assim, olhos, né, as pálpebras, com as cirurgias de transferência de gordura na face. Não se faz uma cirurgia completa de face, muitas vezes o paciente não tem flacidez, que necessite tratamento na face, mas a colocação da gordura na face promove essa estruturação da face, então, melhorando o aspecto dos olhos, mas acrescentando volume estrutural para a face, a gente prolonga um efeito bastante interessante, assim, de rejuvenescimento do paciente. Mais adiante, esse paciente pode sentir necessidade, por uma flacidez maior, de fazer um lifting, uma elevação completa da face, mexendo o pescoço e tudo mais. Mas é uma cirurgia que a gente tem feito bastante, a cirurgia dos olhos, a cirurgia das pálpebras, associada à transferência de gordura,
promovendo essa estruturação da face, a manutenção das estruturas e postergando os sinais de envelhecimento da face, sinais maiores. Figura ilustre, meu grande amigo Marcos Zickler. Seja bem-vindo. Tem outros aspectos mais polêmicos nas cirurgias de face. A bichectomia, por exemplo, que é a retirada de algumas gordurinhas, né, na região da bochecha, a gente não vê com tanta precisão ou boa indicação esse tipo de cirurgia, uma vez que a gente sabe que, com o passar do tempo, a gente perde áreas de sustentação da face. Então, gordurinhas que hoje podem aparecer como excesso, no futuro podem acrescentar, na verdade, descensos maiores na face, áreas de indentação maiores, principalmente no terço médio da face. A gente vê muitos dentistas indicando esse tipo de cirurgia e realizando até em consultório isso, cirurgiões plásticos também advogando por esse tipo de cirurgia, mas a gente não compartilha muito com esse pensamento, pelo menos não indiscriminadamente, e obviamente pode ter indicação caso a caso, alguém que tenha uma hipertrofia até dessa região, que chama bola de Bichat, e uma ressecção até parcial pode ser indicada, mas indiscriminadamente não vemos como uma boa opção de tratamento, pensando a longo prazo esse paciente. Entrando ainda um pouco na linha das polêmicas, né, outros tratamentos como fios de sustentação para a face. Não advogamos também pelos fios de sustentação. Eles têm um efeito que normalmente, né, não é muito duradouro. As trações podem ser assimétricas, né, entre um lado e outro da face, uma vez que os fios são passados às cegas, digamos assim, e o que fica é uma reação aos fios mais modernos, que induz colágeno. O colágeno em si, a indução do colágeno é uma boa coisa, isso sim, mas temos outras maneiras de induzir colágeno, formação de colágeno, para manter as estruturas. Então, falando de bioestimuladores, que os fios, além de tração, seriam bioestimuladores, de novo, não colocamos os fios, penso que tem tratamentos melhores. O que indicamos como bioestimuladores? O ácido polilático, que tem como nome comercial o Sculptra, pode ser utilizado tanto em estruturas mais superficiais, melhorando o colágeno da pele, quanto estruturas um pouco mais profundas, gorduras e músculo, melhorando, então, tônus muscular e ainda densidade de gordura, e até mesmo ele pode ser colocado próximo aos ossos, melhorando áreas que sofrem atrofia com o passar do tempo. A gente sabe que a gente perde, inclusive, massa óssea com o passar do tempo. Então, esses bioestimuladores podem, em camadas, assim como os preenchedores podem acrescentar volumes, esses bioestimuladores podem acrescentar colágeno em estruturas semelhantes ao tecido local, com aplicações sequenciais. Normalmente são indicados 3 a 4 aplicações em sequências, com intervalos de 21 dias a 30 dias, pode se estender até para mais sessões isso, e normalmente se faz em áreas específicas cada vez. Mas os efeitos são bastante interessantes, tem essa possibilidade de tratar várias camadas, estruturando, então, a face, melhorando a população, digamos assim, de colágeno que vai perdendo ao longo do tempo. Então, é um tratamento que vem para ficar nesse novo pensamento do rejuvenescimento facial. Tá? Eu acho que hoje a ideia era uma live um pouco mais curta, abordando vários temas. A gente vai trabalhar temas específicos dentro do tratamento da face e esmiuçar cada um deles por períodos um pouco maiores, podendo falar um pouco mais demoradamente de cada um. Por hoje, a gente